sobre o caso do cão Orelha, que trouxe à tona episódios de violência extrema envolvendo adolescentes e reacendeu o debate sobre a influência das redes sociais nesse tipo de comportamento. Para a gente analisar esse cenário, os desafios do sistema de justiça diante de casos como esses, nós vamos conversar agora com a juíza da Vara de Infância e Juventude do Rio de Janeiro, Vanessa Cavalieri. Doutora Vanessa, muito obrigada por estar com a gente. Boa noite, bem-vinda à CNN. Esse caso não é isolado, ele é parte de uma engrenagem maior. Qual é, na sua percepção, aquilo que esse caso revela de mais agudo, de mais urgente, quando a gente faz reflexões justamente sobre o ambiente digital que há por trás de situações desse tipo? Boa noite, obrigada pelo convite para estar aqui na CNN conversando sobre esse assunto tão importante. Olha, eu acho que esse caso e a repercussão que ele tem tido na mídia, ele traz algumas reflexões para nós que já acompanhamos essa escalada da violência no ambiente digital há bastante tempo e já vimos alertando as famílias e o governo e, enfim, sociedade civil como um todo. O primeiro é que ele não é um episódio isolado, infelizmente, assim, por mais que ele tenha viralizado e comovido a sociedade, a gente tem acompanhado a realidade de torturas de animais, especialmente cães e gatos, que vem acontecendo diariamente, todas as noites, nas chamadas calls, né, que são as chamadas de vídeo, nas panelas, que são os grupos que se reúnem para praticar atos de violência extrema numa plataforma especificamente chamada Discord, né? Já há coisa de 2 anos e meio, a gente tem acompanhado que esses grupos, na maioria adolescentes e jovens adultos que se reúnem nessa plataforma, nessas panelas, como eles chamam, eles vêm cada vez mais buscando a prática de atos de extrema violência, que são feitos ao vivo e transmitidos para os usuários que estão online assistirem. Ano passado, por exemplo, no início do ano, mais ou menos há um ano atrás, a gente teve uma situação aqui no Rio de Janeiro de um morador de rua que foi incendiado vivo numa call que foi transmitido ao vivo esse crime, né, essa barbaridade que foi feita com ele. E animais sendo torturados é algo bastante frequente, e eu e outras autoridades que lidamos com essa situação da violência online, a gente já vem alertando isso. Então é preciso, novamente, que os pais e mães monitorem, supervisionem aquilo que os filhos estão fazendo no ambiente virtual. Uma coisa que nos impressiona muito é que, na maioria das vezes, os usuários dessa plataforma, desses grupos extremistas no Discord, são adolescentes, às vezes até crianças. Mas essa plataforma ela tem uma idade mínima para ser usada, a idade mínima é 18 anos, o que significa dizer que menores de idade, menores de 18 anos, não deveriam sequer acessar o Discord. Né? A gente sabe que o ECA Digital vai entrar em vigor agora em março, e uma das medidas que o ECA Digital traz é justamente a verificação da idade, para evitar que o usuário que não tem idade mínima adequada para aquele serviço esteja usando aquela plataforma, mas também cabe às famílias, aos pais, monitorarem, supervisionarem o que seus filhos estão fazendo no ambiente virtual. A gente sempre lembra, crianças e adolescentes não compram o próprio celular, não paga a própria conta, o CPF vinculado normalmente ao CPF do adulto. Então, quem é responsável por entregar esse aparelho, esse equipamento para crianças e adolescentes são os adultos. E eles precisam monitorar o uso que crianças e adolescentes estão fazendo nesse ambiente digital. Doutora, por que a gente tem tanta dificuldade de fazer esse monitoramento na sua análise e de fazer com que as punições possam ser aplicadas? E aí, por exemplo, né, a gente está na expectativa da implementação do ECA Digital, nasceu a partir de toda aquela discussão do PL da adultização, algo que foi impressionante porque só avançou depois que houve um vídeo do Felca e que gerou todo o debate, porque esse assunto estava ainda muito paralisado no Congresso Nacional. A gente tem muita dificuldade de avançar com algum tipo de discussão ainda maior sobre o ambiente digital, falando de uma regulação das redes, um debate que é politicamente muito contaminado no Brasil, mas que também poderia abraçar esse tipo de situação do ponto de vista legal também, da gente conseguir avançar em punições e somente a punição, ela freia esse tipo de caso?
Assim, a gente acredita que não, porque na verdade, eu acho que o mais importante é a gente trabalhar na prevenção, né. Eu acho que a punição é importante, a gente ter medidas de responsabilização de todos aqueles que estão envolvidos nesse processo é importante, inclusive responsabilizar também as plataformas, né, porque não é só o usuário que pratica isso, a plataforma que dá uma amplificada no que está acontecendo, sem nenhuma responsabilidade, também tem responsabilidade no que acontece. Mas assim, o que a gente quer não é que quem torturou e matou um cachorro seja preso. A gente quer que cachorros e gatos e pessoas não sejam mortos, torturados com crueldade e que isso não aconteça, né? A gente quer que crianças e adolescentes não sejam radicalizados. A gente quer que esse fenômeno que a gente está vendo, que é a dessensibilização em relação à violência extrema, ele não aconteça. Não é por acaso que a gente está vendo essa escalada da violência cada vez mais cruel. Isso acontece em fatos de muita gravidade, como é o caso do cachorrinho orelha que foi vítima de maus tratos, como é o caso desse morador de rua, essa pessoa em situação de rua que foi incendiada viva, mas a gente vê, por exemplo, um aumento e uma piora nas relações entre estudantes nas escolas, um aumento da crueldade no bullying, inclusive entre meninas também. A gente vê um número assustador de violência doméstica, de filhos contra as mães e suas avós, aumentando assim vertiginosamente nos últimos anos. Então, há toda uma geração de crianças e adolescentes que está sendo exposta diariamente a um conteúdo de violência extrema na internet, por falta de responsabilidade e de cuidado das plataformas, por falta de responsabilidade e de cuidado dos adultos, dos pais e dos outros adultos em torno dessas crianças e adolescentes. E aí o resultado que a gente tem visto, inclusive que vários especialistas em saúde mental têm mencionado, neurocientistas, médicos, pediatras, psicólogos, é que realmente esse cérebro em formação, em construção da criança e do adolescente, ele vai sendo moldado para tolerar um grau de violência absurdo. O Discord, que é essa plataforma que acaba gerando esse tipo de desafio online, que faz essas chamadas, essa veiculação, acaba produzindo esse tipo de influência comportamental desses adolescentes, deveria ser limado do Brasil, na sua avaliação, doutora? E quais são as outras redes que também podem aparecer como concorrentes? Porque se você tira uma, vem outra. E aí eu entro de novo com a necessidade de regulação. Como é que a gente pode entrar com o Estado, com políticas públicas, para tentar evitar que esse tipo de rede possa se espalhar? Eu acho que você traz colocações e perguntas, né, muito importantes. Assim, não há dúvida nenhuma de que a gente precisa sim de regulação dessa atividade que é realizada no ambiente digital. Eu fui uma das ativistas pela aprovação do ECA Digital, justamente porque ele traz um arcabouço legal de responsabilização das plataformas e de todas as pessoas ali que de alguma forma participam da criação desse tipo de conteúdo, né? Então, assim, com a entrada em vigor da Lei 15.100, desculpa, me fugiu agora o número da lei, que é o ECA Digital, que vai entrar em vigor dia 17 de março desse ano, a gente vai passar a ter uma grande mudança legislativa, uma grande mudança no mundo jurídico, porque até então as plataformas, as big techs, as donas dessas redes sociais, né, a Meta, que é dona do Instagram, do Facebook, do WhatsApp, a ByteDance, que é dona do TikTok, a própria Discord, dos donos do Roblox, a Google, que é dona do YouTube, eles não tinham nenhuma responsabilidade legal, jurídica, pelo conteúdo que os seus usuários colocassem em suas redes sociais. Então, se alguém posta um vídeo torturando um animal, praticando uma violência sexual com uma criança, com um adolescente, ou cometendo qualquer tipo de violência e de atrocidade, aquele usuário poderia ser responsabilizado, mas a plataforma, que é, no final das contas, quem dá voz, quem amplifica isso, quem entrega esse conteúdo para milhões de usuários, não tinha nenhuma responsabilidade. Isso vai acabar em março. Ela passa a ter responsabilidade, inclusive uma responsabilidade preventiva, de uma atuação preventiva. Ela é obrigada a não permitir que se postem conteúdos nocivos para crianças e adolescentes, como conteúdos de desafios perigosos, de incentivo à automutilação, ao suicídio, ou transtornos alimentares, bullying e coisas desse tipo, violência sexual.
e coisas desse tipo. Agora, o que Doutor, acontece especificamente... Oi. não, eu ia só te perguntar, é porque te Só sobre ouvindo, o eu fico na. Discord que eu queria, só queria Sim, concluir, pode só para não falar. perder o fio da meada, porque acho que a Uhum. pergunta que você faz sobre o Discord é muito importante. Olha só, por que o Discord passou a ser usado dessa forma? Por que o que acontecia há 5 anos atrás na Dark Web, na Deep Web, hoje acontece na superfície da web e acontece especificamente no Discord? Porque essa plataforma ela tem um design, ela tem um desenho que favorece que isso aconteça no Discord especificamente. Por quê? Porque ela opera por chamadas de vídeo nos grupos de usuários, através de servidores privados, ou seja, só entra no link da call, da chamada, quem tem esse link. E o usuário, quando ele faz uma conta no Discord, a empresa não pede nenhum dado de identificação dele, não tem número de telefone, número de CPF, não tem uma verificação de documentação, não tem leitura facial, nada. Basta que a pessoa informe um e-mail, que pode ser um e-mail qualquer gratuito que a pessoa criou só para fazer aquela conta. E nada fica gravado, nada fica registrado. Além disso, a empresa não faz a moderação de conteúdo. O que é moderação de conteúdo? É o filtro, por exemplo, se alguém tentar postar no Instagram um conteúdo que viola as políticas da Meta, esse conteúdo ele não vai ser carregado ou vai ser rapidamente derrubado, às vezes a conta até fica em shadow ban ou é até banida da plataforma. O Discord não faz isso. Então ele tem um desenho que é unsafety by design, ou seja, ele é inseguro por desenho. E o que a lei busca agora é que as Big Techs tenham a obrigação de fazer um desenho de segurança, de desenhar um ambiente que seja seguro da forma como ele foi projetado. Eu não acho que o caso seja de banimento do Discord, eu acho que a empresa tem que se adequar à legislação brasileira para que passe, então, a ter um ambiente mais seguro. E se não fizer isso, ela mostra que ela não tem interesse em continuar operando no Brasil. Sim. Fica uma coisa totalmente sem controle. Acho que essa resposta resume bem. Para a gente encerrar, eu queria entender qual é o gatilho que você verifica nesses ambientes digitais para que algo deixe de ser um discurso de ódio, no caso, contra animais, contra mulheres, questões raciais, para que passe a ser uma ação concreta. Qual é o gatilho que gera esse comportamento em gente tão jovem, doutora? Então, o que a gente tem visto nos casos concretos, inclusive que tem chegado à justiça, já julguei vários, infelizmente, vários casos, né, envolvendo adolescentes sem tortura de animais em panelas do Discord, é que a gente tem dois perfis diferentes de adolescentes. A gente tem alguns que têm já um transtorno de conduta, né, as avaliações psiquiátricas que a justiça determina vêm com essa conclusão, que é um adolescente que não tem empatia, não tem remorso, mente compulsivamente, tem um certo prazer em, em presenciar, em testemunhar o sofrimento alheio, seja um sofrimento de uma pessoa ou de um animal. Então, são adolescentes que sabe-se que, quando se tornarem adultos, terão um provável diagnóstico de transtorno de personalidade antissocial, que é o novo nome que se dá àquilo que antigamente se chamava psicopatia. Esse é um grupo, assim, um grupo pequeno, tá? Os psicopatas ou aqueles que se tornarão psicopatas é um grupo pequeno. E aí, mas eles fazem um estrago grande porque eles assumem a liderança nesse grupo e começam a envolver, aliciar outros jovens para fazerem o que eles querem. E aí a gente tem a manada, o grupo de adolescentes que vai na onda, que vai sendo levado, que vai sendo influenciado, porque são meninos, na maioria das vezes meninos, não meninas, as meninas normalmente são vítimas desse tipo de violência. Meninos que são excluídos desde pequenos, eles não têm amigos na escola, eles não pertencem ao grupo, eles não são convidados para nada. A escola finge que não vê, que eles não têm uma boa convivência e também não faz ações para inserir eles no grupo quando são crianças. Os pais não percebem o sofrimento deles. A grande maioria é vítima de bullying na escola, de exclusão, de isolamento. E aí, quando eles vão para o ambiente digital, eles vão para o ambiente digital e encontram nesses fóruns, nesses grupos, nessas comunidades, o tal do pertencimento, porque lá eles são acolhidos, eles são valorizados, eles fazem amigos virtuais que são outros jovens com esse perfil, né? E por outro lado, a gente tem a total negligência parental, pais e mães que não supervisionam o que os filhos fazem no ambiente digital,
o que acaba sendo, juntando uma situação com a outra, uma bomba relógio, né? Assim, uma mistura explosiva que vai dar um resultado ruim a qualquer momento. E a gente viu isso acontecer quando houve a onda de ataques em escolas em 2023. Isso aqui é só uma variante, né, desse mesmo cenário de violência extrema. A gente tinha, em 2023, todo esse cenário se fomentando, se combinando, ataques em escola. Ano passado, a gente passou a ter uma violência que saiu da escola, foi para dentro de casa e também para a rua, né? Então, a gente passou a ter ataques nas ruas. E esse ano, a gente está vendo esses ataques a animais já saindo da esfera digital e indo para a esfera presencial. Assim. E muitas vezes esses adolescentes com esse perfil de isolamento, de não ter amigos, eles são incentivados a praticar essa violência, porque se eles cumprirem esse desafio, eles passam a ter um status dentro do grupo. Então, eles assumem, por exemplo, uma posição de administrador da panela, às vezes até de dono da panela. Eu já vi um caso em que uma pessoa da panela foi incentivada a levar uma menina a se suicidar ao vivo no servidor. Se a vítima, né, essa menina aliciada, se matasse na frente da câmera durante a call, a pessoa que convenceu ela a fazer isso então receberia a propriedade da panela, pareceria ser o dono da panela, uma panela com mais de 1.000 membros. Então, assim, é esse grau, né, de loucura, de adoecimento psíquico que a gente tem visto acontecer. Existe um padrão por trás, isso ficou muito claro. Agradeço muito, a gente conversou com a juíza da Vara de Infância e Juventude do Rio de Janeiro, doutora Vanessa Cavalieri. Até uma próxima, a gente espera debater esse assunto mais vezes, porque é nosso papel do lado de cá também. Muito obrigada.